Daniel, então, sobre este assunto eu converso com um especialista em transporte público, Valdir Souza, ele que já respondeu pelo serviço de transporte aqui em Cachoeira do Sul. Hoje nos traz um pouco da sua expertise, falando sobre para onde caminha esse transporte público de qualidade que se busca em todos os estados e municípios aqui do estado do Rio Grande do Sul, no Brasil de maneira geral, e que fora daqui tem modelos de muito sucesso, né, Valdir? O Brasil engatinha há muito tempo buscando um transporte público de qualidade, autossustentável, mas, inclusive, atingido pela pandemia, esse modelo parece cada dia se sucatear mais, né? Qual é o caminho? Olha, o transporte público no Brasil é um exame, vamos dizer assim, de coração, né? Ele tem os seus picos de alta e os seus picos de baixa, porque ele é muito atrelado ao poder público, ou seja, apesar do transporte público ser operado por empresas privadas, exatamente pela incapacidade do poder público operar, vamos dizer assim, né? O Brasil tem essa deficiência muito forte nessa questão. Ele é muito dependente do poder público. Por quê? Porque é o poder público que decide tudo. A empresa operadora, eu digo sempre, ela é dona do portão da sua garagem para dentro. Ela não decide nada do portão da sua garagem para fora. Então, aí é que fica na dependência. Conforme for o administrador público, será a qualidade do transporte público, né? Ali vem toda a situação de administrativa, operacional, fiscalização, toda essa questão toda. E o Brasil, de 94 para cá, quando ele retirou, vamos fazendo uma retrospectiva passada, né? Quando ele retirou o subsídio do transporte, do diesel, do transporte público, a partir dali ele começou a sofrer, porque até então nós éramos referências mundiais. Transporte público, com o lançamento dos corredores, né, de transporte público nas capitais, com o lançamento dos ônibus biarticulados, Curitiba, Porto Alegre foi referência, Curitiba foi referência mundial em transporte, nós tivemos um pico muito forte de boa qualidade no transporte público. Lamentavelmente, depois começou a decair devido ao custo. O custo do transporte coletivo se tornou muito alto, ou seja, ele é, na legislação, considerado um serviço essencial, mas não é tratado como tal. O financiamento do serviço de transporte coletivo público está sempre centralizado na concessão, né, do serviço, mas teria uma outra alternativa aí para que se fosse financiado de outra forma e, portanto, garantido maior qualidade? Eu não diria financiado, né? Indiretamente, sim, né? Te respondo assim, né? Mas veja só, a concessão ela é meramente uma legislação que vem para colocar os contratos das partes em dia, ou seja, para o poder público poder fiscalizar o operador para que não haja quebra de contrato, né? Então, isso é a concessão, né? A concessão nada mais é do que um contrato deliberando a utilização, a realização daquele serviço por um determinado tempo. E, consequentemente, ali tem as cláusulas que dizem como será esse serviço prestado. Agora, nós temos uma segunda situação, que é o custo. Ou seja, eu entro no edital de licitação e o edital me diz que eu vou operar dessa forma. Para mim poder dar o preço, porque é eu que dou o preço, né, no edital, então o edital diz lá que você vai fazer tantos quilômetros e vai rodar e vai carregar tantos passageiros. Consequentemente, a minha receita será tanto conforme a tarifa que eu der, correto? A partir do momento que eu ganho esse edital de licitação e assino o contrato, tudo aquilo no Brasil parece que aquilo não tem mais efeito. Bastou mudar o governo que ele esquece que tem um contrato que tem que cumprir.
Então, daí a tarifa não vem mais, a quilometragem começa a ser ociosa. Tu sabe que uma sociedade ela é dinâmica, ela não é estática. Então, aquilo que hoje está concentrado de população aqui, ou tem um shopping aqui, onde tem uma demanda muito grande, amanhã fechou esse shopping, deixou de ter aquela demanda, o transporte muda também. Então, tem que haver um reestudo para ver como está isso. E isso não é feito a nível do Brasil. Nenhuma dessas legislações prevê o uso de valores externos para a tarifa, né? Por exemplo, só para te dar um exemplo, eu gostaria de poder oferecer das 9 da manhã às 11, no entrepico, das 2 da tarde às 5, uma tarifa mais baixa, para haver uma necessidade, ou chamar uma necessidade para você utilizar o transporte público. Deixar aquele preço maior no horário do pico, porque exatamente está dizendo aí, é pico. Então, para desestimular a utilização do transporte no pico, deixar somente para o trabalhador e fazer essas pessoas depois a utilizarem o transporte no entrepico. Lamentavelmente, eu não posso fazer isso, porque se eu adotar num sistema desse, vai vir o Ministério Público ou quem comanda a legislação dizendo, se tu pode fazer isso, pode fazer para todos. Né? Então, nós não temos legislação que permita isso, lamentável, teria que mudar. O estudo constante do transporte, ou seja, essa dinâmica que eu te falei do público, que muda muito, é isso que encarece. Então, entra uma legislação nova, ou sai um edital de licitação, dizendo que nós vamos rodar 5.000 quilômetros dia, com tantos horários, e vamos transportar tantos mil passageiros. Dentro de um ano, nós vamos estar fazendo isso? Aqueles 5.000 já não está em 4.500, já não está em 4.300? A sustentação do transporte passa, invariavelmente, pela mudança cultural do pensamento das pessoas que acreditam que realmente é mais confortável, é mais autônomo, é um transporte de maior qualidade eu utilizar um carro, utilizar um táxi, um aplicativo, em detrimento do serviço de transporte coletivo público, que eventualmente se confirma realmente, com ônibus sucateados, com horários que não contemplam. É toda uma cadeia, mas que passa invariavelmente também por essa mudança comportamental. Você veja só, se você sair na cidade hoje, concordo plenamente com o que está colocando, né? Mas vou além ainda. O motivo pelo qual isso ocorre. Nós temos uma cultura hoje que você diz que um carro é uma extensão do teu corpo. Então, o sonho de qualquer brasileiro hoje é ter um carro. Transporte coletivo é aquele mal necessário. Não tem outra opção, preciso do transporte. Então, eu não uso o transporte coletivo por eu só necessitar dele. Eu sou obrigado a utilizar ele, por não ter outra questão. Não tem consciência pública que diga que você tem um carro especial para ti no horário que tu quer, como tu quer, na hora que tu quer, isso vai ter um custo muito alto. É coletivo, e o Brasil não pensa coletivamente, lamentavelmente não existe publicidade para isso. Existe uma deficiência cultural de conhecimento sobre o transporte público, basta dizer nas prefeituras que você vai, nós podemos contar nos dedos das 500 e poucas prefeituras do estado do Rio Grande do Sul, tu conta nos dedos qual é a prefeitura que tenha uma equipe técnica do transporte coletivo. Consequentemente, não existe diálogo com a comunidade sobre o transporte coletivo. Qual é o caminho? O caminho é, a solução do caminho é exatamente o que está acontecendo e que não estão fazendo nas cidades, o coletivo. Se você coloca o coletivo em primeiro lugar, abre ciclovias, dá as condições melhores ao pedestre, dá condições melhores ao transporte coletivo, você começa a reduzir todo esse outro quadro e a consciência começa a mudar da comunidade. Né? Agora, para você fazer isso, você tem que ter um perfil administrador e não eleitoreiro.
A gente costuma ver nas redes sociais grandes astros, inclusive de cinema, de Hollywood, andando de metrô, andando de ônibus, andando de bicicleta. Será que não é um pensamento de que o transporte particular, o meu veículo ou o táxi, me coloca numa condição de status mais destacada do que o coletivo, onde as grandes massas utilizam? Esse é o pensamento do brasileiro? Tu arriscaria dizer que está atrelado a isso também? Podemos sim dizer, basta dizer exatamente no que tu falou. Pô, a hora que tu fala em transporte coletivo, tu fala parece que você fala num serviço pejorativo. E não é só a questão do ônibus sucateado, como tu mesmo colocou. O que é o ônibus sucateado? Se o ônibus não pode ter 12 anos para rodar, então, com 12 anos, o ônibus vai estar sucateado. Não precisava estar sucateado, bastava as vias estarem em condições. A pandemia tem nos feito repensar várias estratégias. Será esse o momento dessa parada, dessa queda, tanto na arrecadação, como no movimento do transporte coletivo, como nos negócios, de uma maneira geral, está se repensando algumas coisas em função da crise imposta pela pandemia do novo coronavírus? É o momento de repensar e retraçar estratégias para o transporte coletivo? Eu te responderia que sim, né? Não há mal que não venha para uma melhor. Quem sobreviver, que vai ter poucos que vão sobreviver depois dessa pandemia, porque a área do transporte foi muito atingida. Então, quem sobreviver, realmente, eu acho que vai ter que sentar junto com a administração pública e reorganizar o seu serviço. E isso vai fazer com que o serviço se torne mais viável, né, mais justo, as tarifas mais justas, porque nós estamos indo para um patamar absurdo. Hoje, você andar de Uber, como tu mesmo disse, não se trata só da questão do status, de você pegar um veículo, né, como se fosse teu e tratar como teu, porque ele te pega na frente da tua casa e te larga na frente do teu destino, né? Mas se trata quase como uma concorrência direta, porque um transporte coletivo hoje, que você leva de 10 a 20 minutos numa parada aguardando, médio, valor, vamos dizer assim, tempo médio, né? Tem que te deslocar até a parada em torno de 10 minutos caminhando, mais 10 a 20 minutos aguardando, depois mais 30 minutos te deslocando, depois lá no destino tu leva mais 10 minutos para chegar ao teu destino, tu levou 1 hora para te deslocar. Então, quanto custa isso? Né? Será que não custa? Será que não é mais viável eu chamar um carro para me pegar na frente da minha casa e me deixar lá? Valdir, para a gente encerrar, o caminho ou uma alternativa para viabilizar, tanto para quem opera o serviço como para quem concede o serviço, e aí aqui a gente está falando da empresa e da administração pública, é botar esses pontos numa mesa de discussão e entrar num acordo. Qual a chance disso acontecer? Eu colocaria exatamente o que tu falaste um pouco mais. O caminho, ele é mais simples do que pode ser pensado, né? É a administração pública tratar o transporte público como ela trata outros serviços. Vamos dar um exemplo assim. Secretaria de Saúde. Quem é que ela coloca lá a cuidar? Qualquer um? Qualquer pessoa? Não, ela pega especialistas e coloca lá. Por que na Secretaria de Obras ou de Serviço Público, ou sei lá, qual secretaria que vai cuidar do transporte, não tem gente especializada que conheça o transporte, né? Que saiba e que puxe para si a responsabilidade do transporte. No Brasil é o único país que o povo, além de pagar a passagem, ainda subsidia a passagem para a gratuidade, né? Então, criaram subsídio para aquele que paga ainda ter que pagar mais ainda para aquele que não paga. Então, que não é o governo que paga isso. Se o governo assumisse essa gratuidade, nós estaríamos com um quadro branco pela frente. Teríamos, como nós poder dizer, teremos futuro no transporte coletivo. Do contrário, eu não vejo nenhuma saída para o transporte coletivo. A decadência é mais um serviço na década ou no milênio que vai ser extinto. Valdir, agradeço pelo teu tempo, pelas tuas informações, por contribuir com a tua expertise aí para esse debate que é tão importante. Obrigado. Tá, que nós tenhamos um quadro bem mais positivo pela frente, né?
para que a gente possa continuar a avaliar e que o serviço realmente público venha realmente ser um serviço de qualidade, né? É isso aí. É o nosso desejo, né, Daniel, que todas as dificuldades que a pandemia nos impôs e as mudanças comportamentais sirvam de reflexão para que a gente assuma novas posturas, reavalie e tente resgatar aquilo que é necessário para garantir uma infraestrutura de qualidade, serviços de qualidade, manutenção do trabalho para todos, né? A gente está aí otimista por novos tempos.